Olá pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Começando mais uma live, hoje com um convidado mais que especial, o Flávio Watson, e já está aqui. Vamos lá. Só aceitar, Flávio, acabei de te chamar. Conversar um pouquinho sobre o Alan Chapman, que história é essa de telema com Caos. Bom, acho que eu tenho que virar minha câmera agora sim. Tudo bom, meu caro? E aí, por algum motivo. Você está me ouvindo bem? Estou te ouvindo super bem. Por algum motivo o som não está saindo pelo meu fone de ouvido aqui. Bom, se você me ouvir bem, eu vou tirar o fone. Ok. Porque ficou um pouquinho baixo. Deixa eu aumentar meu volume aqui. Às vezes o Instagram dá um problema mesmo com É, roteou meu som para um canto maluco aqui. Não sei o que ele está fazendo, mas enfim. 93, meu caro, 93, vocês estão chegando aí. 93, 93. Deixa eu Feliz ligar meu ventilador. demais falar com você de novo. Demais mesmo. Muito bom estar aqui conversando contigo. E principalmente por essa, como falei já com você, né, tive a oportunidade de falar, essa descoberta super interessante que foi o Alan Chapman, né, que era um autor que eu conhecia, mas conhecia pouco, né? Sabia da existência dele, mas agora que eu fui dar uma conferida, ele encontrei coisas muito interessantes realmente. Muito bom. Fico feliz demais porque é justamente essa conexão que a gente está aqui para estabelecer. Pessoal, você que está aí, né, pelo perfil do Flávio, se não me conhece, eu sou o Rogério Bertoni, editor da Oficina Palimpsestos, tradutor, e a gente está agora com uma campanha para publicar a obra do Alan Chapman no Brasil, que é esse magista inglês, que tem uma tradição telêmica forte e também magista do caos, então a gente vai falar um pouco dessa, o que significa isso na obra dele. Feliz, Flávio, que você tenha tido contato com a obra já e tenha descoberto aí afinidades e conexões, né? Sim. A campanha está no ar, então corre lá para poder apoiar. A gente está em 98, 99%, 89%, 99, 89, podia estar em 99. A gente tem mais 2 semanas, então é um tempinho aí para poder chegar ao 100, né? E trazer essa obra para cá. Então, meu caro. E aí? E aí? Cara, enfim, um prazerzão, como eu já disse, estar aqui contigo, né? E E eu acho que a coisa que mais me animou, né, quando eu tomei contato com a obra do Chapman, foi justamente essa abordagem que ele dá na obra. Eu acho coisa muito interessante, né? Mas assim, começando por um ponto assim, né? Ela é essa, enfim, eu tinha implicância com a magia do caos, né? Vamos botar os meus preconceitos na mesa primeiro, né? Como todo mundo que começou a fazer magia nos anos 90 e nos anos 2000, eu também fiz muita magia do caos, né? Mas com o tempo, enfim, garrei implicância, né? E tudo bem, tem até amigos que fazem, né? Mas, né, eu deixava. Mas assim, eu falo zoando, mas eu faço magia do caos até hoje. Tipo, beabá da civilização, pra aquela coisa do dia a dia, né? Vamos dizer. Magia handmade, assim, né? De fazer na hora, assim, né? Mas a minha prática espiritual foi para outro lugar, né? Não tem nada a ver com Chaos Magic. E aí eu, mesmo praticando um pouquinho, eu agarrei uma certa implicância por causa disso, da magia do caos ser uma coisa muito... me suava, e era a forma como eu usava. Muito assim, para dia a dia e sem grandes preocupações espirituais. E eu acho que o grande encontro que eu tive com o Chapman enquanto autor foi essa abordagem que ele dá da magia do caos, né? Que ele não dá esse nome literalmente, né? Ele vai meio que abordando, parece que ele está querendo construir uma outra coisa, eu acho. Eu fiquei com um pouco dessa sensação, né? Mas, enfim, de qualquer forma,
do que ele faz de pegar os conceitos mais elementares da magia do caos, arrancar mais coisa ainda e ainda assim produzir tentar, né, buscar apontar para uma experiência espiritual conforme uma magia mais tradicional, né, uma fórmula mais tradicional de pensar a magia apontaria, né? E que eu via meio abandonado no cenário da magia do caos de uma forma geral. Isso é uma das coisas que mais me atraiu nele também, né? Porque ele tem uma ligação forte com o Speer, ele tem também uma ligação forte com o Phil Heine, ele fala disso, que Phil Heine é um cara que ajudou a formá-lo também, né, em Magia do Caos, mas a forma como ele expande a coisa e traz as referências dele telêmicas foi uma coisa que de fato me agradou e me interessou muito, sabe? Você chegou a ter contato com o Três Passos do Céu? Três Passos do Céu, não. Eu li o Magia Avançada para Principiantes, ou Iniciantes, eu não sei como é que ficou a tradução, ficou Principiantes. Né? Iniciantes. Né? Advanced Magic for Beginners. E o The Camel Rides Again, né? O camelo. Você também deu uma tradução interessante que foi Retorno. Está colocando mais uma travessia de camelo. Mais uma travessia de camelo, que é uma tradução sagaz. Que é uma tradução sagaz. Porque é um título interessante, né? É um título bacana, né? Tipo assim, começando, enfim. Cara, quem já me conhece de podcast sabe que eu faço tudo atravessado. Não tem pauta, não tem ordem, fala as coisas tudo fora de ordem, né? Mas é uma coisa super interessante de título, né? Porque o cara vai escrever um livro sobre magia, né? E sobre o pensamento mágico dele, né? Que é um pensamento que parte da magia do caos, né? Como a gente falou, né? Enfim, isso não é um segredo, né? Mas ele usa essa referência do camelo, que é uma referência cabalística, né? Tipo assim, é a travessia do deserto, né? É a carta da Imperatriz, é a letra Gimel, né? É o caminho cabalístico que leva de Tiferet a Keter, né? E meio que isso fica ali meio que, tipo, largado ali, né? Tipo assim, então, mas que é uma dica do que ele está querendo dizer, né? Quando ele fala que o camelo vai, né? Uma nova travessia do camelo, né? Como vocês traduziram, né? Ou no original, né? Que o camelo volta a andar, né? Anda novamente, né? Me faz pensar justamente nisso que eu estava falando no início, né? Que talvez a magia do caos tivesse colocado o camelo descansando, né? E não se preocupando em reconectar com essas esferas elevadas, né? Com essas dimensões espirituais altíssimas, né? O topo da árvore da vida, né? A conexão do eu divino com o inefável, né? Com Keter, né? Então, botar esse camelo para andar de novo para fazer isso, né? E no título em português, né? Também dá essa leitura, mas com um twist também interessante, que é uma nova forma do camelo andar, né? O título em português me traz essa ideia, né? Enquanto o inglês ele está falando que o camelo está voltando a andar, né? Tá andando novamente, está cavalgando novamente, ou camelando, sei lá qual é o verbo do andar do camelo. Mas enquanto o camelo estava voltando a andar, né? Tá andando de novo, né? No título em português, a gente está oferecendo aqui, olha só, tem esse caminho aqui que meio que ficou desprivilegiado, né? Eu conversei muito com ele sobre esse título, porque o verbo, né, que ele usa, camel rides, na verdade, ele também é um substantivo. A gente pode olhar como camel ride, que seria o passeio de camelo, né? Camel ride again, mais um passeio de camelo. Mas também como camelo que faz o movimento de andar. Só que o verbo ride, ele não é usado para o animal, ele é usado para o humano. É o humano que ride o animal, né? Então, é o homem que cavalga o camelo. Não o camelo. Para a gente pensar no camelo que cavalga sozinho, né? Você tem que ter o camelo cavalgando em um outro camelo, né? Então, a gente chegou nessa solução de que era mais uma travessia de camelo e não do camelo. Sim. O camelo está carregando também a verdade e o magista nas costas, né? O magista do camelo. E é justamente a ideia do caminho, né? Pensando cabalisticamente, né? É justamente essa travessia, enfim, em termos cabalísticos, né? A travessia do abismo, né? A travessia do espaço, né? E tal.
e que é o caminho que eu adepto, né? Em termos de arte, é uma coisa que também me chamou a atenção no texto nesse texto, particularmente, né? Que ele tem um selo da ala no início, literatura classe B, né? Eu falei, o cara tá aí metendo a bronca mesmo, né? Mas é isso, né? Montar o caminho e atravessar esse caminho em direção à divindade, né? Então, eu acho que o texto, o texto não é simples, né? Engraçado, né? Isso que é uma coisa que me chamou a atenção também. Quer dizer, não é que ele seja complicado, não é um texto complicado, é um texto até gostoso de ler. Mas a proposta de pensamento do Chapman é uma proposta algo rebuscada, assim, ela exige uma reflexão, né? Ele não está fazendo um manual de magia, embora às vezes esteja, né? Propondo exercício e tal, mas ele está propondo uma reflexão interessante, né? Que eu acho que a gente vai poder explorar em alguns momentos aqui algumas questões que ele coloca. Eu acho que isso que faz a obra dele interessante, sabe? Porque ele está chamando a gente para a prática o tempo inteiro, mas ao mesmo tempo ele tem uma reflexão muito pautada na própria prática dele, na experiência dele, e ele traz essas reflexões para nós, né? Isso também me chamou muita atenção na obra dele. Agora, eu queria que você falasse um pouco, assim, dessa coisa que está lá no livro do Camelo, como é que você entende o que ele diz da magia ser arte, ciência, cultura, arte, ciência e cultura de experimentar a verdade. Como eu gosto muito dessas duas. São duas inovações que ele faz na frase, né? Quer dizer, isso já mostra a conexão que ele traz do pensamento telêmico, né? Ou pelo menos do pensamento do Crowley a princípio, né? Não necessariamente telêmico, mas do Crowley, né? Crowley vai formular essa expressão da magia, a ciência e a arte de causar mudanças na natureza de acordo com a vontade, né? E ele vai propor duas mudanças nessa frase. Ele vai incluir a cultura como um elemento. Ele vai dizer que a magia é a ciência, a arte e a cultura. E ele não vai dizer que é uma forma de causar mudança na natureza de acordo com a vontade. O que no Crowley faz sentido, porque vontade é um elemento central no pensamento do Crowley. Mas ele vai dizer uma coisa que também conecta com o Crowley, mas conecta no Crowley em outro lugar, que é essa coisa da experiência da verdade. Né? E ele repete isso ao longo do texto o tempo todo. Né? É o tema recorrente dele. Né? Magia é a experiência da verdade. Magia é a experiência da verdade. Magia é a experiência da verdade. Ele repete isso. Né? Mas antes de chegar na experiência da verdade, né? Pensando só na cultura, né? Ele faz ele recupera a ideia de magia como arte, né? E ele fala bastante como estética, né? E enquanto uma experiência não é criativa assim, mas não é de criação que ele está falando, né? Ele está falando de compor uma experiência. Porque assim, por isso que eu falei que o texto dele é sofisticado, porque você não traduz ele em palavras muito fáceis, né? Quando ele diz que a magia é arte, isso está conectando com a ideia de que a magia é uma experiência da verdade, porque enfim, brisando filosofia aqui, né? Porque a arte é uma experiência da verdade, né? A arte que a gente vê, né? Arte, teatro, cinema, pintura, escultura, né? Então, ter uma experiência estética, né? Viver uma experiência estética, qualquer que seja, dançar, de dançar na boate, muito animado, a ver um quadro impactante no museu, ou um filme muito emocionante, qualquer que seja, é uma forma de experienciar a verdade, alguma verdade. Algum tipo de verdade, enfim, uma experiência, alguma conexão com a verdade, né? E quando ele está falando de magia, ciência e arte, ele está trazendo a ideia de ciência e arte para essa ideia de verdade, que já é um certo refinamento da ideia original do Crowley, ou pelo menos, não sei se é a ideia original do Crowley, mas pelo menos a forma como a ideia do Crowley é lida, em que a gente fala que magia é ciência e arte, numa forma quase que operativa, né? É ciência porque a gente tem método e a gente repete, e a gente anota e não sei o que lá e tal. E é arte porque tem essa coisa do inefável, da experiência, do incognoscível, que não é exatamente traduzido na linguagem, mas que a gente vivencia, mas que também a gente coloca no papel e tal. E eu acho que ele está colocando uma coisa a mais aí, que é colocar a ciência e a arte como experiências da verdade, ou como métodos de experimentar a verdade. E que essa verdade vai estar dentro
da cultura, né? E aí ele vai sempre estar reforçando isso, né? Tipo assim, essa verdade vai se manifestando de várias formas. Ele meio que tenta corrigir isso lá para corrigir não, né? Tipo assim, complementar isso mais para frente no livro, né? Porque ele, dado momento, ele diz assim, né? Ó, talvez você esteja pensando que eu estou dizendo que a verdade é uma coisa muito subjetiva e muito de cada um e tudo mais. E até certo sentido mas na verdade ela é a cultura que vai estar meio que representando essa verdade de formas muito diferentes, né? Então, o budista vai ter o nada, o católico vai ter o absoluto, enfim, vão ter essas experiências de conexão com algo que é imponderável, com algo que está muito fora da compreensão, né? O vazio e tal. E essa que ele vai tentar rabiscar de forma mais elegante, né, para frente no texto, né? Que é a verdade que ele está tentando provocar no seu leitor, né? A experiência de verdade, né? Que ele vai começando com os rabiscos bem levinhos, assim, bem assim, bem rabiscadinhos, né? Mas ele vai levando o leitor até lá, né? Vai falar, olha só, o bagulho aqui não vai fazer. Você vai fazer chover, vai fazer arrumar dinheiro, vai pegar aumento no seu salário, vai. Tudo que de prático existe no mundo. Mas o rolê de verdade mesmo, o bagulho é experimentar a verdade. O que você vai experimentar em cada uma dessas coisas também. Enfim. E isso é uma coisa do Crowley também. Só que é uma leitura que o Crowley já entrega mais, não sei se tardiamente, eu acho que não, mas que fica mais escondido na literatura do Crowley. É a experiência final que você vai ter mesmo. Tipo assim, o Crowley vai concordar com isso. Mas ele vai demorar um pouco a entregar essa ideia de magia enquanto uma experiência da verdade. E o Chapman já entrega isso no primeiro capítulo. Olha só, brother, isso aqui é negócio de experimentar a verdade e vamos embora. Mas é uma relação interessante que ele traz do Crowley, né? É um pensamento que ele cultiva ali que está vindo de lá, né? É bem claro isso. Eu queria mostrar, né, o material. A gente tem um protótipo aqui, ó. Esse vai ser o livro. Ele vai ser capa dura, né? Esse aqui é só um protótipo mesmo. Tem essa granada aqui. Quem fez essa capa foi o Danilo Nóbrega. Isso é um desenho automático. Maravilhoso. É um desenho automático, tá? Beijo, Danilo. O Danilo Nóbrega é um artista. Você conhece ele, né? Pô, conheço o Danilo. Ele fala, Danilo expõe com a gente aqui no Rio de Janeiro. Exatamente. Ele que fez esse desenho. Então, o principal é esse aqui. E a gente tem mais uma travessia de camelo, que é a que você estava lendo. E a gente tem vários ensaios do Chapman, porque ele tem 3 volumes com o Duncan Barfoot espalhados, né? E a gente pegou vários ensaios para fazer o Sangue dos Santos, que é uma das coletâneas. E tem esse A Três Passos do Céu, do Parádio, que não está aqui agora. Que é onde ele vai narrar a trajetória dele de experiência mágica até chegar no trabalho com o Santo Anjo Guardião. E aí, baseado, né, no que ele estudou de Crowley. E esse material é bem interessante, estou feliz que a gente vai fazer ele também. Né? Ele é simples, didático, direto, sabe, assim, sem mistério. E como tudo dele, né? Por mais que eu diga aqui, né, que o texto dele é elegante, ele não é um texto rebuscado, é um texto muito bem escrito, mas é um texto simples. Né? Ele é um texto que, por estar apresentando uma proposta diferente, talvez para um magista do caos que não anda muito pelos caminhos telêmicos, né? Porque talvez quem fica com o pezinho em cada lugar, né, talvez não ache tão estranho. Mas para um magista do caos que está só na literatura mais do caos mesmo, talvez aquilo seja uma apresentação de um pensamento muito, muito inovador, né? Não sei. Magistas do caos, digam aí o que vocês acham, né? Mas eu achei isso, achei um pensamento sofisticado, né? Mas não é um pensamento complicado. Pode ser até complexo, mas não é complicado. Ele não é complicado. Né? Ele não é complicado. Ele é bem direto, até porque ele é bem didático, né? Ele vai tirando pedacinho a pedacinho das coisas até não sobrar nada, né? Ele desmonta o troço inteiro, é muito bom. Espírito de professor, né? Ele tem um espírito de professor mesmo. Então, assim, ele é um cara muito... Ele é um cara muito antenado, assim, no que está rolando no mundo, sabe? E na cultura. Acho que a gente precisa, de fato, aproveitar esses momentos para poder trazer essa galera para conversa, né? Sim.
Isso também é uma coisa interessante, né? Quer dizer, a gente está passando um momento bacana no mundo, né? Em que a gente, enfim, por virtude de uma série de coisas, né? A internet é uma delas, mas outras também. A gente está tendo muitos autores e autoras muito bons aí no mundo, né? Publicando, né? Publicando matéria interessante, né? Porque a gente teve uma época ali nos anos 90, mais ou menos, sei lá, aqui no Brasil, pelo menos que chegava aqui no Brasil, que era tudo muito mais do mesmo, né? Eram umas repetições meio que não agregavam muita coisa, meio que se repetiam muito. Mas a gente está tendo já aí, desde a virada do século XXI, muitos autores e autoras que estão produzindo material novo, né? E que estão vivos, com quem a gente pode conversar, né? Como você falou, né? Pode falar com o cara e perguntar, pô, como é que você acha que vai ser melhor traduzir o livro? Qual o melhor comentário que a gente pode botar aqui? Conseguiu, como você falou, né, comigo ontem, né? Ele vai fazer. Não sei, vou entregar um spoiler aqui, que vai ter um. Que vai ter um prefácio original, não é isso? Ele está escrevendo um prefácio novo. Isso. E vai ter uma introdução feita pelo Duncan Barfoot, que é esse outro cara que trabalha com ele. Trabalha com ele. Isso. Poxa, tá vendo? Maravilha, né? E é exclusivo para a edição brasileira, pelo que eu entendi, né? Exatamente. Exclusivo nosso. E... Como foi com o... Oh, meu Deus. Com o Phil Heine, que ele escreveu um livro específico para cara. Foi um livro inteiro, cara, para nós. Inteiro, assim. Ele pegou parte de um material que ele já tinha e que ele nunca tinha publicado em lugar nenhum, reviu isso e escreveu um material específico para nós. Assim. E ele não tem menor previsão de lançar isso fora. E os textos do material que ele escreveu, né, que é o Trajetórias, é um material muito interessante. É um livro fininho, mas é um livro pancada, sabe? Que ele faz esse exercício, e eu acho isso interessante nas pessoas que escrevem, e que não tem medo de revisitar a própria obra, sabe? E olhar para o que passou, para o que escreveu, com uma nova perspectiva. E o Phil Heine acaba fazendo isso, assim, ele traz aspectos da obra dele que merecem um novo olhar hoje, assim, dado o contexto. Ele vai falar, por exemplo, o Pseudonymicon, né, que ele escreveu sobre o Lovecraft. Se ele fosse fazer o material hoje, assim, e ele está reiterando isso o tempo inteiro, não dá mais para falar de Lovecraft sem falar sobre o racismo do Lovecraft. Né? Então, tem que trazer isso à tona se a gente vai trabalhar isso. Né? E ele acaba fazendo também uma revisitação de toda a experiência dele, em todos os círculos mágicos que ele esteve, sabe? E o Chapman também não tem esse medo de olhar para a própria obra e trazer, puxar dali elementos novos, sabe? E é o que ele está fazendo nesse prefácio, assim. E nas conversas que a gente vem tendo, né, a gente teve algumas conversas com ele e a gente está publicando aos poucos, e saíram duas, né? Uma no Conhecimento da Humanidade e uma no Mayhem, que foram bem legais, bem legais. Bacana. Muito bom, muito bom, muito bom ter essa galera aí sendo publicada no Brasil aí. Agora, uma outra coisa que eu estava aqui lembrando do material aqui, que eu acho que é relevante da gente pensar, né, aqui do material do Chapman, né, como ele... A gente falou, né, quer dizer, ele diz que a magia, né, é experienciar a verdade. É um modo de experienciar a verdade, é um meio para experienciar a verdade. E aí ele vai jogando isso ao longo do livro, sem dizer que verdade é essa, ou dando a entender que essa verdade, enfim, cada um tem a sua verdade, e depois ele vai destrinchar isso, até dizendo, realmente, cada um tem a sua, mas isso é cultura, no final das contas tem uma coisa lá e tal. Mas para além dessa verdade, uma coisa que eu gostei muito, e que eu acho que conecta muito com o pensamento telêmico, que eu acho que ele vem trazendo para dentro da obra dele, é que o que ele está... Me corrija se o meu pensamento a interpretação do texto está adequada aí com o que você leu, né? Que você conversou com ele, né? Mas quando ele chama muito essa questão da experiência, né, de experimentar a verdade, né? É um chamado da ação, né? Quer dizer, eu acho que esse é o principal rompimento que ele propõe
com a magia do caos que a gente conhece dia a dia, né? Em que trabalha muito esse paradigma da crença, né? Então você vai acreditar naquele negócio e tudo mais, vai fazer, e aí a magia funciona em cima daquela crença provisória que você desenvolve em cima do sistema, em cima da operação que você está realizando, né? Ele vai tirar um pouco o foco da crença, ele vai dizer que a crença não serve de nada se você não experimentar a crença. Uhum. Né? E isso parece uma bobagem quando você lê assim meio de bobeira, assim, mas é uma chave diferente que ele está entregando, né? Porque é um ato. Ele tá transformando a ideia de crença, esse mecanismo da crença, essa função da crença enquanto um instrumento do magista do caos, né? Enquanto a ferramenta que você vai lá e executa, né? Não uma ferramenta, né? Mas num fazer. A crença, ela passa a ser uma coisa que você executa, realiza e só funciona, só tem sentido mágico se você de fato experimentar aquela crença. Então, inclusive, ele faz a crítica da crença, né? Dizendo que se você fizer uma coisa, eu acredito que vou fazer não sei o que lá, isso é instantâneo, porque você já está acreditando. Uhum. E aí você acreditou, resolveu o problema. Uhum. Realizou um intento mágico acreditando que você queria acreditar, você acreditou e acabou. Não realizou nada, só realizou a crença, né? Só acreditou e fim da história, né? Uhum. E a chamada que ele faz ao ato, né, a ação, enquanto ferramenta de experiência, é um do what thou wilt, né? É um faz o que tu queres, né? Uhum. Que os telemitas repetem muito, né? Que Telemann é uma espiritualidade de fazer, né? O verbo do que a gente tanto repete é fazer, 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 né? E que então ele está propondo justamente isso aí, quebrar com essa ideia meramente de uma crença instrumental, mas de uma crença experimental, né? Profunda, né? Uma experiência radical de crença, que aí sim isso vai te levar ao efeito, né? Ao resultado, enfim, as coisas todas que ele está propondo como operação mágica lá. Eu acho essa forma dele sair da magia do caos convencional, em que a crença é o centro do foco, né? É o ponto temático da prática. E jogar na experiência e não na crença, que também é uma coisa extremamente telêmica, né? Tipo assim, que o livro da lei diz, né? Certeza, não fé. Né? Essa ideia de que você o resultado está na certeza e não na fé do resultado, você não acredita que vai dar certo. Então eu tenho essa impressão de que ele está pegando justamente esses pedacinhos aí do liberal, né, do livro da lei, ou enfim, da filosofia telêmica amplo senso, e está recodificando, reapresentando, né, sem mudar o contexto, né, só tá. E ele cita o livro da lei, né, Sim. no Camera Rides Again, né? Uhum. Inclusive para falar uma outra coisa que eu vou falar daqui a pouco, eu acho. Mas enfim, essa coisa, né, da certeza e não fé. Porque a experiência, o que ele está querendo dizer, o que ele está tentando vender enquanto processo mágico, é que a experiência é essa certeza no corpo. Né? Quando você vive. É tipo ver um filme de terror, né, cara? Se o terror não te causou medo, se o filme de drama não te fez chorar, você não viveu a experiência do drama, não viveu a experiência do terror, não viveu a experiência do amor do filme. Você tem que experimentar aquela experiência, né? Vivenciar aquela experiência. Não apenas acreditar. Eu acredito que esses personagens estão se amando, né? Uhum. Eu acredito que aquele personagem está morrendo de medo. Realmente, parece muito crível. Mas você não está sentindo medo, você não está sentindo amor, você não está sentindo tensão. Uhum. É esse nível de realidade que eu acho que ele está tentando trazer para a prática mágica que ele está propondo. Primeiro, assim, quem sou eu para te corrigir, né? Voltando lá no começo, você falou, me corrige e tal. Quem sou eu para te corrigir, meu cara? Mas você está alinhado, super alinhado com o que ele está dizendo. E é exatamente isso. Eu acho isso um ponto importantíssimo, porque ele tira da gente um pouco a carga de ter dúvida das coisas, né? Colocando a magia na ação. Tem até um capítulo, né, que chama Como Acreditar, que dá uma dica de como é que a gente pode trabalhar a crença
como acreditar, ele ensina como acreditar mesmo na coisa, para que a gente não tenha dúvida e tenha capacidade de realizar mesmo, né? Porque é a nossa capacidade de realização, no final das contas, né? E tem uma outra coisa que ele fala que é muito, muito interessante, que é o trecho que ele cita textualmente no livro da lei. Mas eu achei meio roubada essa citação, porque ele não coloca uma nota de rodapé, ele não diz que livro que é, ele só diz assim, um dos melhores livros já escritos. Ele faz uma citação super elogiosa, mas não diz qual é o livro, né? Não diz qual é o livro da lei. Né? Isso no Camel Rides Again. Né? Eu não lembro agora exatamente como é que ele descreve, eu até tinha separado aqui, mas não vou achar agora. E ele fala, né, assim, não, como está dito num dos livros mais importantes, ou melhores, mais incríveis, sei lá, alguma coisa elogiosa qualquer, né? Ele fala, pois vontade pura, sem a livre do propósito, livre da ânsia de resultado, é todavia perfeito. Que eu também quero ver como é que você vai traduzir isso aí, porque essa tradução que eu acabei de fazer agora, várias críticas nela, né? Tipo assim, esse pedaço é super difícil de traduzir, né? Mas quando ele está falando sobre essa questão do desejo, né? Que também que está, no caso aí, literalmente conectando com a filosofia, ou com a, enfim, teologia telêmica, né? Enfim, a espiritualidade telêmica, né? Em que ele está, que faz parte do pensamento caótico, né? A magia do caos traz isso de Telemann, né? Em que é importante você esquecer para você não se apegar ao desejo de resultado, né? E aí, por isso que a gente tradicionalmente pensa a magia do caos como essa coisa do banimento da gargalhada e de tacar fogo no sigilo e de esquecer, etc, etc, porque a lembrança da operação causaria apego ao resultado e o apego ao resultado seria prejudicial à realização, né? E aí ele até vai criticar isso, ele diz que o problema não é esquecer, ter que esquecer. Não precisa esquecer. Até porque é muito difícil esquecer. Você só não pode ficar pegado. Né? Aí são duas coisas diferentes. Né? Ele faz essa distinção, né? Muito elegante, né? De dizer assim, o problema não esquecer não é um procedimento mágico que vai ter um carimbador celestial lá que fala, ih, não esqueceu, então não vou realizar o desejo dele. O problema não é esquecer ou não esquecer. É o apego ao desejo, né? É ficar apegado ao desejo, né? E aí ele fala sobre isso em algum momento, e cita o livro da lei nessa passagem, né? Sobre, né, sem um alívio do propósito, sobre estar livre da ânsia de resultado, né? Você não acha que esquecer leva a gente para o caminho contrário? Da inação? Da falta? Não sei. Porque aí não sei, porque a tese do Carroll, né, a ideia, eu não sei se isso está no Carroll ou se isso vem do Sper, na verdade, que a ideia do esquecimento seria uma leitura super contemporânea, ou enfim, contemporânea no tempo deles, né, sobre a descoberta do subconsciente, que seria uma forma de você enterrar o desejo numa camada inconsciente, né, fora da consciência, e que isso mobilizaria os pipipipopopó mágico deles lá. Que eu acho que não tem nada a ver. Mas é a tese que os caras construíram lá. Né? Eu vou para um lado. Eu vou para um lado meio lacaniano, que é pensar, né, que se você fica desejando, você está experimentando a falta. Né? Quer dizer, o que é o desejo? Né? Desejar é experimentar a falta, algo que você não tem. Né? Então, quando você fica fixado no desejo, quero, você está reafirmando que não tenho. Né? Então, essa como ele está construindo todo o arcabouço, né, de espiritual que ele está pensando lá. É a experiência da verdade, a experiência do desejo vai ser a experiência da falta. Então, ficar vivendo o desejo mágico, né, fez a operação e ficar em cima daquele caralho, porra, tem que acontecer, preciso passar de ano, preciso passar no concurso, preciso pegar a mulher na night, preciso ganhar dinheiro, preciso encontrar o Sagrado do Guardião, preciso falar com o Tata Caveira, preciso tudo. E aí você só está reafirmando que você não tem nada disso.
Eu entendo. É porque assim, a minha visão disso é um pouquinho diferente, tá? Uhum, uhum, Eu não desconsidero Lacan. Eu sou, né, eu tenho uma afinidade muito grande com a psicanálise, mas quando a gente uhum, está falando dessa questão específica, eu tendo a ir para uma visão mais deleuziana uhum, do que é o desejo, uhum, sabe? uhum, Então, uhum, quando o Esper, por exemplo, ele vai falar sobre essa coisa do esquecer, ele não quer dizer é, para não fazer isso. E não fazer uhum. isso faz parte da coisa. Mas o que ele quer chamar a atenção é: eu preciso tirar isso do meu horizonte, mas nem tanto. Então, por exemplo, vamos supor aqui, vou usar aqui o exemplo da campanha, tá? Eu vou fazer uma magia para chegar a 100% da campanha. E eu esqueço disso. Cadê a minha capacidade de realizar esse 100%? Entende? É nesse sentido que eu falo. Essa Sim. ideia de levar para o esquecimento, ela te leva para o campo da inação. Porque aí o sujeito, eu vejo isso acontecer na magia do caos, entende? Nessa prática superficial da magia do caos. A pessoa faz um sigilo para conseguir um emprego e ela senta no sofá e fica assistindo É, seriado o dia inteiro, mas entende? eu acho que o Chapman ele responde esse problema, ele mesmo responde isso, né? Quer dizer, quando ele propõe, né, essa ideia de descascar a magia, né, toda tal, e reduzir ela a atos muito específicos, né? Uma das coisas que ele coloca, e eu acho muito interessante ele colocar isso, né? Muito pé no chão da parte dele, ele diz assim: a magia não quebra as leis da natureza, Uhum, né? Então, se você quer realizar um desejo, uma vontade, um ato mágico que seja, ele tem que ser factível, né? uhum, Então ele dá o exemplo: eu quero ganhar um aumento, né? Você só vai ganhar um aumento se você tiver um emprego. Não faz sentido você fazer, né, uhum, uma magia para ganhar aumento de salário se você sequer está empregado. Não uhum, faz sentido você fazer magia para fazer 100% da meta do Catarse se você sequer abrir um Catarse. uhum, Ou se você sequer está trabalhando. Você não vai ganhar na Mega Sena se você não jogar, né? uhum. Eu acho que meio que ele está querendo dizer é isso, né? Você não ganha se você não jogar. Você trabalha, né? Você, você, você faz dieta para emagrecer, mas também não fica só esperando fazer dieta. Você trabalha naquilo ali, né? Uhum. Mas eu acho que são coisas diferentes. Eu acho. É claro que uma coisa é você trabalhar, até porque trabalhar é experimentar a realização e não o desejo. Exatamente. Aí a gente vai ficar discutindo os termos Não, eu aqui, acho que a né? gente está falando da mesma coisa. A gente está falando da mesma coisa. Talvez. É, Né? Porque quando você trabalha, você está mobilizando a realização, você está mobilizando a experiência da uhum, verdade, né? Que é o que ele está querendo dizer, né? Ele está o tempo todo focando, né, na experiência da verdade, magia, experiência da verdade, magia, experiência da verdade, magia, experiência da verdade. Quando você trabalha, por que quer que seja, para a realização que for, você está experimentando a verdade. Eu acho que é diferente. Eu acho que o desejo a minha leitura é o radical contrário, né? Tipo assim, o desejo, às vezes, ele pode provocar imobilidade, né? No sentido de que você fica desejante uhum. e aquilo ali não se torna manifesto, né? Você tem que ir lá na ação, né? Quando ele fala essa coisa do desejo em oposição, ele, dado momento, é um parágrafo curto que ele faz um desejo em oposição ao ato, né? Uhum. Né? E ele fala que eu até separei, eu tô com esse trecho aqui separado, porque eu achei interessante. Deixa eu pegar aqui. Na hora que fui falar, meu computador logicamente apagou. Mas Porque, vai voltar assim, aqui. tem uma coisa também que a coisa do SPA, por exemplo, de Uhum, você introjetar o sigilo, né, na mente, e ele tem mais a ver com você suplantar uma crença pela outra do que você eliminar uma crença, sabe? Então, o próprio exemplo que o SPA dá, que ele vai pedir lá no livro Prazer, ele vai dar um exemplo de sigilação e vai falar: eu quero ter a força de um tigre. uhum, Ele quer ter a coragem de um tigre. É o que ele quer. Se ele quer ter a coragem de um tigre, ele está partindo do pressuposto que existe uma crença orgânica nele, na mente dele, de que ele é um covarde. uhum, uhum, Então, não adianta ele fazer um sigilo para se livrar da covardia. Entende? Porque a crença, ele vai fazer a coragem se tornar uma crença orgânica e anular a covardia. De modo que a covardia vai deixar de existir? Não, mas ela não toma mais conta. Essa é. Eu estou sendo uhum. simplista.
Mas é mais ou menos isso, sabe? É um fluxo. O trecho que me chamou a atenção nessa questão foi esse aqui, que é por que que os magos, por que que a magia falha, né? E aí ele fala assim, né? E faz uma apresentação. Poderíamos dizer que é porque magos são humanos e humanos erram, etc, né? Enfim, começa fazendo essa contemporização, mas depois ele fala assim, estou traduzindo do inglês aqui meio de cabeça aqui. A diferença entre um magista que tem o que ele ou ela quer e um magista que não tem é que o magista que tem sucesso, né? O magista de sucesso manifesta menos desejo. Isso aqui está escrito. Está escrito no livro. Aí, como declarado, né, as stated, no maior livro, no maior texto mágico jamais escrito, pois vontade pura, sem o alívio do propósito, livre da ânsia de resultado, é todo o caminho perfeito. Aí está citando o livro da lei, sem botar nota de rodapé e sem dizer que é o livro da lei. Vai tudo bem, né? Mas é o que ele disse aqui. E aí eu fiquei pensando sobre isso, né, sobre essa questão, né? O mago que tem mais sucesso é o que deseja menos. Olha que interessante essa proposta. Isso aí é um negócio que aí ele está conectando com o Telemann, ele está conectando com essa ideia telêmica da ânsia do resultado, né? A questão do propósito é uma questão que tem debate, né? Se tem que ter propósito, não tem que ter propósito. Mas a chave, no final das contas, é a ânsia do resultado. A ânsia do resultado é que é um problema, né? E tem essa questão da ânsia do resultado ser uma forma de declarar a ausência da coisa em si. E aí, na forma como eu leio o texto, como eu li o texto, né? É que seria isso, né? Se ele está tão preocupado com manifestação do real, manifestação da verdade, o desejo no que ele está entendendo, e aí, deleuzianos briguem aí, já vi que a Isabela Giordano está falando aí, o Guiblin também, então a galera, os deleuzianos tudo brigando comigo, né? Mas eu acho que o que eu entendo que ele está querendo dizer é que enquanto você está manifestando desejo, você está experimentando a falta. Né? E aí a experiência da verdade da falta, ela seria um problema, né? Uma pedrinha no caminho da realização, da vontade, ou da experiência da verdade positiva, né? Da verdade da realização do intento. Né? Mas enfim, aí já ficou brisando muito aqui. Desculpa qualquer coisa. Caramba. Desculpa Mas qualquer essa é a ideia. coisa. Essa é a ideia. Mas eu estou bem feliz, cara, com esse material. Assim, esse material tem trazido discussões interessantes. Muito bom, muito bom. Mas tem inclusive, a gente está falando a mesma coisa. A gente está falando a mesma coisa. Não, eu também acho que a gente pode fazer um... desejar menos. Eu acho que o importante é essa distinção, né, que tentar entender, talvez, no que ele quer dizer com desejar menos aqui, né? Não significa inação, né? É o contrário. É o contrário. Né? Talvez o que ele esteja tentando fazer é essa oposição entre ficar apenas desejante, sentado no sofá, esperando Deus trazer o barco, né, salvar. Aquela piada, né? Da pessoa na inundação, né? Esperando Deus salvar, e reza, e aparece um barco, aparece 2 barcos, aparece 3 barcos, a mulher não fala, não, Deus vai me salvar, e aí a mulher morre e fala, porra, Deus, por que você não me salvou? Caralho, eu dei 3 barcos, brother. Tu ficou ali de bobeira, né? Ficou só desejando Deus, né? Que é o problema que eu falo sobre a questão do Sagrado Guardião, né? Que ele fala, né? Mas se a gente pensa, por exemplo, no que ele vai dizer quando ele vai dizer lá no Magia, né? No outro livro, que vai chegar o ano que vem, que ele vai dizer que não tem como a gente sentir falta, né? Não tem como a gente sentir falta, desejar algo que a gente não conhece. A gente chega a essa ideia de que também o desejo ele é produzido. Ele é produzido pela nossa cultura. Entende? Sim, bom, aí a gente volta na história da cultura, né? E aí, nesse ponto, a gente toca nessa ideia deleuziana de fluxo. Entende? Aí eu já tô brisando de novo, tá? Não, mas é sobre isso. A minha vida é só isso o tempo todo. É só ficar falando coisa sem sentido. Mas eu ia falar um outro negócio que eu já esqueci, eu tenho problema, também tô bebendo aqui, já tô louco. Você é da filosofia também?
Não, assim, formalmente não. Eu sou leitor de maluqueiro. Eu fiz uma pós na PUC muitos anos atrás, que foi muito incrível, que foi em estética, né? Foi em filosofia da arte, que mudou a minha vida. Assim, vou te falar que essa pós em filosofia mudou a minha vida. Já era um assunto que me interessava, mas eu tinha mais interesse em ética e em filosofia da linguagem. Aí eu fui. O que aconteceu, foi muito engraçado essa história, velho. Você vê, né? Os caras, né? Aí é foda, né? Aí já vira o crente. Porque eu queria fazer a pós, eu queria fazer um mestrado, na verdade, ou em ética ou em filosofia da linguagem, e aí eu não achava o curso, os horários não batiam e tudo mais e tal. E aí minha esposa entrou numa pós na área dela lá, que é linguística, na PUC, e eu falei, vou ver o que tem lá para fazer. Aí é uma pós lato sensu, né? Não foi mestrado nem nada. E tinha lá filosofia e arte. E eu nessa época, eu já brisava na interlocução de arte com magia. Já era uma coisa que sempre já me ocupava muitos anos, né? Pensar sobre isso. E eu falei, vou fazer esse negócio aí de filosofia da arte aí para ver qual é. E, caralho, mudou minha vida. Real, oficial. Assim, tipo, doideira. Doideira. Sei bem como é. Doideira. E aí eu fico todo ano pensando em fazer um mestrado e nunca faço, porque eu nunca me acho bom o suficiente para fazer mestrado. Que isso? Que isso? Sempre acho que eu vou apresentar um projeto muito maluco, o cara vai olhar pra mim e falar, pô, brother, volta pra casa, vai fazer outra coisa da sua vida aí, que você tem mais, tem mais o que fazer da minha vida. Aí todo ano eu enrolo e não faço. Eu já entrei em 4 mestrados e larguei. Porque eu sempre... A minha mulher tá no doutorado, ela fala, Flávio, para de enrolar, brother, é só ir lá, apresentar um projeto. Larguei. E fazer a porra do mestrado. A vida, assim que eu entrava, a vida me levava para outro caminho que eu tinha que parar. Acontece isso também. Então, quem sabe... Mas é isso, né, galera? É a história da experimentação, né? É a história do... Voltando ao tópico, né? É a experiência da verdade, né? Quer dizer... Né? E pensando helenicamente, né? Voltando pro meu rolê de Telemann, né? Quer dizer... As coisas que a gente faz... sobre caminho iniciático, na verdade, né? Que eu acho que é uma preocupação do Chapman. Que eu acho que é o grande valor do material dele. Ele entrega uma fórmula de experiência iniciática. E ele não faz isso de forma disfarçada. Ele faz isso de forma literal. Ele, tipo assim, olha só, bagulho de iniciação. Esse negócio aqui de iniciação aqui funciona. Quer dizer, funciona, né? Ele dá lá o negócio, o plá dele lá, né? E ele faz isso inscrito numa forma muito, muito sui generis, para dizer o mínimo, né, de fazer magia, né? Que é uma pós-magia do caos ainda mais radical que a magia do caos, né? Que é interessante porque ele critica a pós-modernidade da magia do caos, mas ele é extremamente pós-moderno fazer o que ele está fazendo, né? Tipo assim, ele derruba tudo, mas se amarra num princípio material no fundo. Enfim, é muito louco o que ele faz, é muito interessante, né? Mas pensando em iniciação, né? Eu acho que quando a gente está trabalhando iniciaticamente, aí é o meu achismo, né? Assim, mas eu acho que quando a gente está trabalhando iniciaticamente, a gente tende. Não é que a vida e Nuit, né? E Babylon, ou sei lá o quê, vai guiando, vai pegando a nossa mão e vai levando, mas a gente vai fazendo escolhas mais fortuitas, né? E vai levando a gente para realizações mais potentes. Eu gosto dessa expressão, né? Eu acho que o caminho iniciático, e eu acho que é isso que o Chapman está propondo como caminho iniciático na obra dele, que é o que o Crowley, de certo modo, propõe com uma linguagem super rebuscada e cheia de blá, 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 né? É a produção de uma vida potente, né? De uma vida de realizações potentes, né? Não significa necessariamente uma vida feliz. Outra coisa, né? Pode até ser, mas nem sempre, né? Mas é uma vida de potência, né? Uma vida de potência, uma vida de realizações interessantes, né? E eu acho que fazer ou não fazer mestrado não é exatamente relevante, né? Mas assim, se o caminho te levou para esses outros lugares, e hoje a gente está aqui batendo esse papo, e você está tendo um projeto de sucesso na área que você curte, enfim, né? Como o destino do Sandman, né? Quando você olha para trás, o caminho foi um só, né? Olha para frente, são vários, né? Quando você olha para trás, o caminho foi um só, né? Então, eu acho que é isso aí também. A gente falou disso um pouco ontem, né? De tornar a própria vida mágica. Sim. É nesse sentido, né?
Não, e ele fala muito disso, né? A vida tem que ser mágica. E isso é bacana, ele colocar isso no texto, né? Porque isso, mais uma vez, é uma leitura do Crowley. Claro que o Crowley não inventa esse conceito, né? O Crowley está trazendo isso de leituras do Papi, do Levi, principalmente, né? Uhum. O Crowley está trazendo essa leitura da vida enquanto uma obra mágica, né? O Crowley era dito por algumas pessoas que conheceram ele em vida como o homem mais religioso que elas conheciam, né? E o Chapman meio que fala a mesma coisa, não na chave da religião, né? Mas na chave da experiência da verdade, que é o que ele vai falar dizendo o tempo todo, na experiência da verdade, a experiência da verdade, né? Então, a vida inteira tem que ser mágica. E uma coisa que me marcou muito nessa minha experiência de articulações, interlocuções de magia e arte, foi um podcast que eu gravei com a Isabela Giordano, que estava aqui, apareceu, eu vi ela falando aí, não sei se ela está agora, mas em que ela falou, né, da vida como obra de arte. Uhum. Né? E isso me marcou muito nesse dia. Viu, Isabela? Eu já falei disso mais uma vez, acho que já é a segunda vez que você me ouve repetindo você, se você ainda está ouvindo aqui a gente. E a vida como obra de arte é a vida também como obra mágica, é a vida também como iniciação, é a vida também como uma busca de encontro ao sagrado, ao guardião, e eventualmente, porque a gente também tem que lembrar, Sagrado Guardião é só metade do caminho, Sagrado Guardião não é o final do caminho. A gente esquece disso, né? Se você pegar o rolê direitinho, todo, inteiro, Sagrado Guardião não é o final do caminho, é a metade do caminho. O final do caminho é você se livrar dele, ou integrá-lo, né? Tornar-se uno a ele, né? Porque enquanto você está se relacionando com o Sagrado Guardião, isso é uma coisa que pouca gente presta atenção. Pô, primeiro você tem que chegar nele, né? Tipo, já é um salseiro, porra, infinito, que eu acho que, enfim, né? Um outro debate. Mas enquanto você está relacionado com o Sagrado Guardião, você está experimentando uma dualidade, né? Está tendo uma experiência dual, né? De um eu e de um outro. Ah, é um outro que sou eu mesmo, além de tudo meu, whatever. É um outro. É um outro. O final do caminho fodão, épico, do mestre do tempo, lá em cima, no alto da vida, em termos de AA, né? Porque eu estou falando aqui de arte nojento, né? Aí as escolas iniciáticas às vezes conversam mais ou menos de forma similar, né? Mas a experiência pica das galáxias lá do alto é não ter mais dualidade. Uhum. Então não tem mais sagrado. Não tem mais Sagrado Anjo Guardião. É tudo um só. Uhum. É tudo um só. Não tem mais outro. Né? Então, SAG é só metade do caminho. A galera bota muito valor em negócio de SAG, que é muito valioso mesmo, mas vamos com calma. Isso é assunto para outra conversa. Isso é outra conversa. A gente pode fazer outra especificamente sobre isso. E se você tiver afim e tempo, a gente pode fazer especificamente sobre isso. Meu cara, a gente está chegando a 1 hora já de live. Se alguém tiver alguma pergunta que está aí assistindo a gente, por favor, deixa aí. Eu vi uma galera escrevendo aí. Eu vi uma galera escrevendo também. O pessoal que escreveu, acho que já saiu. A Isabela também estava aqui e saiu. Não me ouvi elogiando ela. Mas a gente conta para ela. A gente conta para ela. Eu gosto muito dela. E a Isabela está com a gente desde o começo. A Isabela foi uma das primeiras a repostar maravilhosa lá no começo. Ela fez o projeto gráfico do Philheim, foi ela que fez. Ela fez o projeto gráfico dos comentários do livro da lei, no final das contas, foi ela que fez. Ah, que ótimo. Que eu lancei lá, que o Johan traduziu, e eu revisei e anotei lá pela Via Sestra, foi ela que fez também. Eu vou fazer uma live com o Johan, a gente está para marcar. Legal. E eu queria, né, falar mais uma vez, chamar aí o pessoal para poder ir lá apoiar a campanha, né, porque sem apoio a gente não traz a obra, né, a editora independente. É isso aí, vamos trazer esse negócio para cá, né? Então, eu te agradeço demais pela conversa, demais mesmo. Foi um prazer. Espero não ter atrapalhado muito. Você só trouxe verdades. Não, é isso. A experiência, eu não trouxe a verdade, a lembrar que é importante experimentar a verdade. A verdade é cada um vai experimentar a verdade. Exatamente. Então, acho que a gente fica por aqui. Obrigado demais, tá? Essa live vai ficar gravada aqui, né? Eu vou postar lá. E vamos seguir aí divulgando esse negócio pra gente chegar lá no 100. E a próxima conversa que tiver com o Chapman, eu vou te chamar, tá? Pô, você é uma honra. Vou te chamar pra gente trocar umas ideias com ele.
Irado. Seria demais mesmo. Maravilha. Gente, compra mesmo, o material tá muito legal. Eu li o material aqui, algumas coisas, não consegui ler tudo, não tive tempo, mas eu li pelo menos uns 3 textos. Li o livro que vai ser lançado, li o Camera Rides Again, e li algumas outras coisas soltas. É tudo muito bom. O texto realmente. Não estou fazendo jabá porque vou ganhar livro, não. Nem vou. Só porque é realmente muito legal. Eu realmente achei realmente muito bom. Tá? Então, participem aí, porque está valendo demais a pena. É um material bem bacana. Obrigado. Obrigado, meu caro. Vou fazer um recorte 93. de você falando isso, vou repostar. Muito bom. Beijo, 93 para todo mundo aí, galera. Tchau, tchau, gente. Tchau, Obrigado. Até tchau. mais.